Culto aos Mortos no Batuque, parte 2. O tema desse episódio é o culto da memória do morto nos rituais fúnebres do Batuque. Conforme informamos anteriormente, dividimos os nossos estudos em 3 partes, para que não fique muito extenso e possamos detalhar o assunto. Para o Yorubá, o indivíduo que faleceu pode estar sendo cultuado e ao mesmo tempo reencarnar, pois é a memória daquela existência que permanece enquanto o Ara-Orum reencarna novamente. Foi por não compreender isto que a academia criou o conceito de uma parte vai e a outra fica. Pois, após a morte, se tiver sua memória lembrada como ancestral, ele se manterá vivo entre os vivos. Para os Yorubás, a boa conduta é muito importante, por isso, evitam a feitiçaria. No Brasil, alguns batuqueiros, até alguns anos, não se importavam com isso e praticavam a feitiçaria e o dano indiscriminadamente, comportamento diferente de um sacerdote. O próprio ibalé deles era usado para a feitiçaria e o dano, sem se importarem com as consequências. No entanto, outra parte da comunidade afro-batuqueira preservaram o conceito da boa conduta e de cultuar os ancestrais para o bem e para a proteção da comunidade religiosa, orientando-os e conduzindo quando necessário. Porém, o que cultuam no ibalé? No local de adoração aos mortos, cultua a memória do morto. Mas como assim a memória de um morto? No mundo espiritual, o habitante do Orum é chamado de Ara-Orum. Consideremos que um indivíduo conhecido como José já tenha falecido aos 85 anos em 1895. Esse José não existe mais, a não ser na memória deste Ara-Orum e na memória daqueles que conheceram José. Este José poderá ser representado pelos elementos religiosos que o acompanharam em sua existência, ou seja, uma memória daquela existência foi gerada. Dessa forma, o José poderá ser cultuado através da representatividade desses elementos. E quando este Ara-Orum reencarnar, ele passará a ser Ronaldo, por exemplo. Enquanto estiver reencarnado, não possuirá noção de quem um dia foi o José ou qualquer outra reencarnação que tenha passado. Considerações. Matéria ancestral é o osso do morto. Elementos religiosos que acompanham o morto estão ligados ao indivíduo e não ao orixá. O oculta do orixá não representa o Ara-Orum nem o Ara-Aie do morto. Conclusão. O Ara-Orum é eterno, porém, enquanto estiver reencarnado, dificilmente esse indivíduo terá acesso às suas reencarnações anteriores. O ser humano poderá ser cultuado como ancestral, porém, com ou sem matéria ancestral deste indivíduo, cultuarão apenas a memória da sua existência. Não existe um duplo nosso no Orum. O oculta do orixá pertence ao orixá, e não é matéria ancestral para cultuar o morto. Nosso canal preserva a cultura, história e memórias das religiões afro-brasileiras. Curtam, compartilhem e nos ajudem a divulgar a nossa cultura. E por hoje ficaremos por aqui e continuem a enviar sugestões de pautas e dúvidas para o nosso canal. Até a próxima, pessoal!